Nós conversamos sobre superstições, isso era pouco antes do Dia das Bruxas, né? Sim, final e daí a gente estava conversando e comentando, né, de como existem superstições no Brasil, e eu lamentei que a gente entrou nesse assunto, superstições, por causa do Dia das Bruxas, porque na verdade as superstições, vamos dizer assim, brasileiras, ligadas às fábulas, às lendas brasileiras, elas são muito desconhecidas, especialmente das crianças, né? As crianças falam em fadas, falam em duendes, mas não falam do Saci Pererê, não falam da Cuca, não tem nenhuma ideia a esse respeito, não sabe o que é a Iara, mas sabe o que é sereia, né? Então, lamentei isso, né? E falei de como nós criamos lendas, como nós criamos superstições, né? De como elas estão no nosso cotidiano, assim, né? Daí eu disse, e eles estão aqui, né? Daí eu olhei para o lado e tinha um vaso cheio de espada de São Jorge, comigo ninguém pode, né? E tu entra nas lojas, tu enxerga isso, tu vê amuletos, né? Tá cheio por aí, né? As pessoas têm muitas superstições, na verdade. Né? Eu tenho comigo uma que acontecia mais quando antes, hoje eu moro num apartamento com os meus pais, mas antes eu morava numa casa, né? Há uns 8 anos atrás. E eu tinha uma que toda vez eu pegava e, ao tomar banho, nunca de frente pro registro né? De abrir e fechar o chuveiro, assim. Banho sempre. Motivo, sei lá eu qual, né? Mas a gente cria essa. Também a mania de muitas vezes alguma coisa começava, se dependia, por exemplo, sempre relacionado ao banho, né? Mas ao estender a toalha, depois de tomar banho, ao se secar, né? Quando eu ia pendurar a toalha, começava da esquerda para a direita. Mas vai ter uma série agora que vai abordar as lendas, né, brasileiras, do Curupira, da Mula Sem Cabeça. É da Amazon, se não me engano, né? É verdade, eu acho que eu já ouvi falar isso. Da Globo? Eu ouvi falar alguma coisa, isso aí. O trailer é bem feito. Bem interessante. Mas, a gente, eu acho que pelo menos a nossa geração, assim, que a gente pegou foi esse Sítio do Pica-Pau Amarelo. Acho que foi o máximo que a gente teve de contato. De contato, com isso, né? E acho que realmente na escola, claro, né? Algum tipo de literatura que a gente tinha acesso na época, mas... Até a quarta série, né? Se fazia isso. Até a quarta série se fazia isso, né? Mas claro, né? Eu digo que os cursos de inglês, como é que eu vou dizer? Os cursinhos de inglês realmente que trouxeram muito isso, né? E do Halloween, né? E o cinema, a televisão também, né? Porque não é cultura nossa, propriamente. Não. É uma coisa que veio pra cá e que pegou, né? Na minha casa, todos os anos, a gurizada passa pedindo doces ou travessuras. Porque o senhor é de Estrela, né? Estrela. Já todos os anos passam e acho que uns 2 anos a minha casa levou ovada, né? Porque a gente demorou para atender e acho que o que eles queriam mesmo era, né, jogar ovos, né? Então acho que eles davam doce. Eles queriam isso, acho que a diversão estava nisso. Né? Mas o senhor é alguém mais cético assim ou tem as suas, não necessariamente a fé cristã, mas as suas convicções de fé? Sim, eu tenho. Eu me considero uma pessoa bem religiosa, eu me considero uma pessoa de fé, né? Mas assim, eu tenho poucas superstições, eu diria, né, que tenho poucas superstições. Algumas coisas a gente faz assim, eu faço a nível de brincadeira até, né? Por exemplo, pôr primeiro o açúcar na xícara para depois botar qualquer coisa dentro, né? Uma colega uma vez disse brincando, né? Se tu coloca o açúcar primeiro, tu sempre vai ter fartura, né? Não levo muito a sério, mas eu comecei a fazer isso. Que nem a lentilha do final do ano. Isso, carregar lentilha. Lá em casa é uma tradição também. A avó que sempre faz, ela coloca lentilhas numa fita adesiva e faz um pequeno pacotinho com 5, 6 grãos de lentilha que a gente carrega junto. E toda a família carrega isso o ano inteiro, troca no Réveillon, né? E acho que existe um fundamento até nisso, né? Tem muitas pessoas que falam de energias e coisas, né? Minha esposa gosta muito disso e acredita muito nisso, né? E minha esposa sempre diz que existem energias, né? E é uma coisa que tem a ver até com o judaísmo, né? No judaísmo existe uma crença de que quando você, por exemplo, o Torá dos judeus, aquele que é usado nas sinagogas, ele é escrito à mão. E quando a pessoa está escrevendo o Torá, ela coloca energia, ela coloca fé naquilo que ela está fazendo. Então aquele objeto, ele está, vamos dizer assim, carregado da energia e da fé de quem o fez.
Eu acredito um pouco nisso, né? Acho que existe um pouco isso, né? Acho que a gente carrega com a energia da gente. Quando o ambiente está tenso e a pessoa que saiu daquele ambiente, né? Que trocou de ambiente, ela sai, a gente entra, mas ainda sente alguma coisa, né? Sim. E parece que tem isso. Não sei se isso é uma coisa real ou é uma coisa da imaginação, mas eu já senti isso, de entrar no ambiente, o ambiente está carregado, a pessoa já foi embora, né? E tu diz, o que houve aqui? Não, daqui a pouco as pessoas dizem, né? Houve uma discussão, coisa e tal. E eu não sei, a gente capta isso, né? Dizem que as plantas captam, né? Se o ambiente não é favorável, dizem que as plantas captam, né? Então eu acredito, né, que, por exemplo, quando uma pessoa faz algo carregado de boa intenção para outra pessoa, isso te traz algo de bom, né? Acho que te traz algo de bom. Acho que traz. Não sei qual seria o fundamento disso, mas não deixo de descrer nisso, né? Mas não me considero uma pessoa cheia de muitas crendices, né? Ou coisas assim, né? A minha irmã trabalhou lá no hospital e ela é psicóloga de UTI na época. E tinha um leito, tá? O leito 7, que lá as pessoas às vezes viam coisas. E teve uma vez que tinha morrido uma pessoa naquele leito, de uma forma um pouco trágica. E depois que ele morreu, uma semana depois, veio uma pessoa assim internada, deitou naquele mesmo leito. Um dia acordou e disse, onde é que tá o fulano, né? Mas como é que tu conhece o fulano? Não, como é que ele é? Ele tem o cabelo assim, assim, assado. Ele, não, mas ele morreu antes de tu chegar aqui. Ele morreu nesse mesmo leito que tu tá. E aí, como já tinha uns outros episódios, eles chamaram um médium, eu não sei se era um médium ou... Enfim, alguém pra... ajudar lá, e aí nunca, até ela sair daquele hospital, nunca mais teve nenhum episódio. Olha mas só. foi, ela disse que ficou, ela nunca acreditava nessas coisas, mas ela disse, não, quando eu tava lá. Sabe que existem coisas que não são explicadas, né? Existem coisas que não são explicadas, de fato, né? Por exemplo, né, sentir que algo vai acontecer, algo bom ou algo ruim, e isso acontecer, né? Existe isso. Ou então, pessoas, por exemplo, um parente, um amigo, sofre um acidente e aquela pessoa sente isso, né? E eu acredito que existe isso. Por que isso existe? Como isso existe? Por que funciona? Acho que não tem explicação, né? Eu acho engraçado isso porque... Antes o senhor comentou, né, do que é real, do que é imaginação, né, tipo, a gente tem essas distinções, mas como pode, né, bom, eu e o Pedro a gente se relaciona mais ou menos, tem uma amizade de mais de 10 anos, né, desde a escola, e a gente pode colocar que ele seria aquele que crê em algo, né, tem uma religião que segue. Eu já sou bem mais cético, não sou muito adepto a religião nenhuma, não pratico e não sigo nenhuma, pelo menos por hora, e também, mas não, ao mesmo tempo eu não deixo de crer em algo, né? Eu não nego tudo, mas na verdade eu gosto muito de pôr vários pontos de pergunta, entende? A partir de cada afirmação. Então eu acho que eu seria muito mais cético, mas eu também não vou desdenhar de algumas coisas, né? Tu tá bem na moda. Porque a moda é essa, né? As pessoas não se atêm a uma crença em específico, né? Mas as pessoas não descreem, né? As pessoas não descreem e as pessoas até, como é que eu vou dizer assim, perpassam diversas crenças, né? Tu pega, hoje em dia, tu pega muita gente que tem, por exemplo, crenças budistas, do hinduísmo, cristianismo, do espiritismo, as pessoas transitam, né? É muito comum isso, né? Muito comum. E dá para viver de um híbrido disso, eu acho, né? Não, eu acho que sim. Eu acho que existe um certo perigo quando tu transita entre vários, porque tu pode simplesmente escolher o que te interessa, né, naquele momento, vamos dizer assim, né? Deixa eu tentar dar um exemplo, né? Vamos pegar agora, né? Existe uma onda religiosa, né, que eu digo que é uma onda utilitarista, né? As pessoas acreditam para ganharem coisas para a sua vida, né? Né? Aquele adesivo, né, que as pessoas colocam no carro, foi Deus que me deu, né? Tá, é um Chevette velho, eu fico pensando, mas Deus não gosta de ti, cara. Deus não gosta de ti porque foi te dar, se tivesse te dado uma Mercedes, uma Ferrari, mas te deu um Chevette velho, né?
Mas eu acho que esse adesivo, com todo respeito quem faz isso, né? Mas assim, é uma visão utilitarista. Eu vou seguir determinada crença para ganhar coisas, né? Para ganhar coisas, né? Isso está muito forte. Então as pessoas às vezes perambulam por diversas crenças buscando ganhar coisas, né? Mas não tem compromisso com nenhuma, principalmente no aspecto dos princípios, né? Então o que acontece? As pessoas são superficiais, né? Então isso é uma coisa que eu acho que é um tanto perigoso, mas não há problema nenhum desde que, como tu está dizendo, né? A pessoa tenha princípios, né? Ela pode aproveitar diversas crenças religiosas, diversas ideias, diversas filosofias, sem nenhum problema. Só eu acho perigoso quando as pessoas não têm princípios, né? São muito utilitaristas, querem apenas usar. Eu vou na casa espírita porque eu estou sentindo uma dor e eu quero curar daquilo. Mas daí, não fiquei legal, eu vou lá na igreja tal, com o missionário não sei o que, o apóstolo tal, que faz curas. Daí, mas para garantir, eu vou lá no fulano porque a bênção da fortuna nessa semana, daí eu preciso de dinheiro, eu vou lá e daí... as pessoas no fim acabam perdidas, sem nenhum princípio. Acho que isso é perigoso, no caso. Tu sempre... Não. A única coisa que eu ia comentar é que daqui a pouco, quem tem mais esse perfil de viver pingando de uma em uma, daqui a pouco não tem a uma, definitivamente. Exato. Não tem nenhuma. Mas... Só tá ali quando convém. Até certo ponto, né? É um perigo, né? É um perigo. Mas... Porque isso brinca com a fé das outras pessoas também, de certo modo. Porque tem gente que tá ali levando muito a sério algo, e quando eu digo que eu sou mais cético, não é que eu venha a achar que alguém que tenha alguma religião, ou seja, fervoroso por uma, que valha menos do que eu, ou algo do tipo. Não é isso, né? Mas, enfim... Mas pessoas da tua faixa etária, assim, jovens, né? Jovens, que eu observo, né? Elas buscam muitos princípios, né? E transitam muito bem. Eu tenho vários ex-alunos e conhecidos e amigos, né? Que, por exemplo, tem muita coisa... buscam muita coisa, por exemplo, na yoga, no budismo, né, numa espiritualidade oriental, e realmente trazem coisas boas, né, para a sua vida e para o convívio social, né, trazem, né, mas assim, isto é uma geração mais jovem, mais consciente, mais cabeça que faz isso. Agora, a sociedade, de modo geral, é muito utilitarista, né, todo mundo, de repente, por exemplo, os evangélicos hoje, eles sofrem com isso. Todo mundo é evangélico, né? Todo mundo bota adesivo, todo mundo põe isso ou põe aquilo, né? Mas se tu vai olhar, é apenas uma questão de utilitarismo mesmo, né? De conseguir favores e não uma questão de vivência, de princípios, né? Exato, não viveu o dogma. Não vive nenhum princípio, principalmente de comportamento, de vivência, né, no cotidiano.